Olá, eu sou a professora Márcia, graduanda em licenciatura em matemática no Instituto Federal do Piauí, e hoje a gente vai dar continuidade a uma série de vídeos sobre matemática financeira. Então, assista esse vídeo até o final, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com os seus colegas. O assunto de hoje é aumentos, descontos e variação percentual. Como eu já havia dito no início, tá? A gente está dando continuidade ao conteúdo de matemática financeira e a nossa aula hoje foi dividida em 4 tópicos, que são o que seria necessariamente a taxa percentual, aumentos e descontos, tanto os aumentos e descontos simples quanto os sucessivos, a variação percentual e, por fim, lucro e prejuízo, certo? Vamos lá. O que seria a taxa percentual? Taxa percentual ou porcentagem é a razão, fração ou decimal, entre o número real P e o número 100, que é indicada por P sobre 100 ou P por cento. Ou seja, é uma maneira de indicar uma razão de denominador 100, tá? Então, a gente tem um exemplozinho, tem o 60%, tá? 60% seria igual a 60 sobre 100, que é igual a 0,6, porque a gente dividindo 60 sobre 100 dá 0,6. E a gente tem um segundo exemplo, que é o 0,12. 0,12 também é 12 sobre 100, visto que tem 2 casas decimais depois da vírgula, então, necessariamente, esse número vai ser sobre 100, que é igual a 12%, certo? Agora, a gente tem os aumentos e descontos sucessivos, tá? É comum observar situações em que o valor de uma mercadoria ela se altera mediante aumentos e descontos, sendo eles sucessivos ou não. E a gente vai entender agora como isso funciona. Eu trouxe para vocês 2 formulazinhas, tá? Uma para o aumento e uma para o desconto. Eu necessariamente não utilizo nenhuma das duas, mas com o decorrer da aula, eu vou apresentar para vocês a forma com que eu desenvolvo, tá? E a forma de desenvolver a partir dessas fórmulas que eu dei. Aí, para calcular o desconto de P%, devemos multiplicar o valor original por 1 menos P sobre 100. Essa aqui é a formulazinha do desconto. E a formulazinha do aumento, a gente só vai multiplicar o valor original por 1 mais P sobre 100, tá bom? Certo. Agora, a gente vai ver uma aplicação do dia a dia, tá? Um exemplo, a gente tem uma bolsa que ela tá com 25% de desconto. E essa bolsa, ela custa R$300. A gente tem, a partir da fórmula que eu dei no slide anterior, que 25% de 300 é igual a 1, pelo fato de ser um desconto, P sobre 100. A gente continua. 1 menos, quem é P? P é a porcentagem, então a gente tem que é 25. A gente substitui sobre 100. Continuando, a gente vai ter o 1 menos o 0,25. Por que o 0,25? Porque 25 está dividido por 100. Se tem dois zeros, consequentemente vai ter 2 números após a vírgula. Que isso é 1 menos 0,25 é igual a 75. E 75 multiplicado por 100, né? Que obviamente vai dar R$75. Tá bom? 0,75 multiplicado por 100 vai dar R$75, certo? Agora, a gente tem que ver qual é o preço que ela vai pagar. Ela tem que, como a bolsa é R$300, né? E o desconto que ela teve é de R$75, porque foram 25% de desconto, a gente vai simplesmente subtrair o 300 menos o 75. Logo, ela vai ter que pagar R$225, tá bom? Então, esse aqui é um primeiro exemplo que eu dei baseado na fórmula, tá? Que foi dada do slide anterior. Esse próximo exemplo aqui, eu vou explicar para vocês como eu resolvo
que eu acho, sim, uma forma mais simples, mais prática e mais fácil, né, na verdade. A gente tem o mesmo enunciado, a bolsa, também com 25% de desconto, e a gente vai agora resolver. A gente tem o quê? Que vai ser 25% de 300, não é isso? Se é 25% de 300, a gente sabe que 25 é 25 sobre 100, né? Multiplicado por 300. Se 25 sobre 100, a gente sabe que também é 0,25. Por quê? Como são dois zeros, não é isso? Então, vai ser dois números após a vírgula. Então, vai ficar 0,25. Multiplicado por 300, que dá R$75, tá? Agora, a gente vai fazer o mesmo processo do outro. Simplesmente, a gente vai pegar o valor total da bolsa, que é R$300, e diminuir por 75, que dá 225. Então, ela vai pagar R$225 pela bolsa. Eu acho essa forma mais fácil de se resolver. Mas aí, vocês analisem direitinho, escolham, tá? O modo com que vocês vão resolver as questões de vocês e põe em prática, tá bom? Vai ver um exemplozinho de aumentos e descontos sucessivos, certo? Então, a gente tem uma aplicação do dia a dia. A gente vai determinar o valor de uma mercadoria que inicialmente era R$150 e ela sofreu dois aumentos sucessivos, um de 10% e o outro de 20%. Então, qual é o valor dessa mercadoria após esses dois aumentos? Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, a gente vai calcular o primeiro aumento. O primeiro aumento foi de 10%. 10% do valor inicial. Então, vai ser 10% de quem? De 150. Então, a gente tem aqui, ó, 10% de 150, tá? E a gente tem que 10% é igual a 10 sobre 100, multiplicado pelo valor inicial da mercadoria, que é 150. 10 dividido por 100 é 0,1, multiplicado por 150 dá um resultado de 15. Então, esses 15 aqui foi o aumento que a mercadoria teve após os 10% aqui, certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente somou o 15, que é o aumento de 10%, tá bom? Mais o 150, que é o valor inicial da mercadoria. Então, após esses 10% de desconto, a mercadoria vai ficar R$165, tá? Agora, a gente vai calcular o outro aumento, que é 20%. Então, a gente vai ter que o segundo aumento é 20% do valor anterior, que o valor anterior é 165. Por que a gente não vai utilizar o 150? Porque são aumentos sucessivos. Então, primeiro 10%, depois o 20%. Então, a gente vai calcular 20% de quem? De R$165, certo? Então, a gente tem que 20% de 165 é igual a 20% é 20 sobre 100, vezes 165, que é o valor da mercadoria após o primeiro aumento, tá? A gente vai ter que 20 dividido por 100 é 0,2, multiplicado por 150, a gente tem que o resultado é 33. Então, após o segundo aumento, quanto que vai aumentar? Vai aumentar R$33 na mercadoria. Se no primeiro aumento a gente teve que a mercadoria de 150 passou a ser 165, porque teve um aumento de R$15, na segunda mercadoria vai ter um aumento de R$33 em cima de 165, tá? Então, 33 mais 165 é igual a R$198. Então, após esses dois aumentos sucessivos, a pessoa vai pagar por essa mercadoria um total de R$198, tá? Não é um assunto bem complicado, é só vocês prestarem bastante atenção no conteúdo, certo? E efetuarem com calma o que a questão está pedindo. Agora, a gente tem aqui o terceiro tópico, que é a variação percentual. A variação percentual, ela indica a relação entre um valor ou quantidade inicial de um valor ou quantidade final.
Ela indica em quanto, em taxa percentual, esse valor aumentou ou diminuiu em relação ao valor inicial. E ela é calculada pelo quociente da diferença entre o valor final e o valor inicial. Eu sei que aparentemente essa introdução aqui tá meio complicada, mas eu vou já explicar direitinho para vocês do que se trata. A gente tem uma fórmula aqui que vai resumir tudo isso que eu já havia falado para vocês. O que é a variação percentual? A gente tem a fórmula. A variação percentual, que é esse izinho, ele é o valor final, certo? O valor final do produto menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial do produto e depois multiplicado por 100%, porque ele quer a variação percentual. Se ele quer a variação percentual, ele quer em porcentagem, certo? Vamos lá para um exemplo. Determinar a variação percentual de uma loja onde em um determinado mês a mesma faturou R$500 mil e no seguinte mês ela faturou 700 mil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular pelaquela formulazinha dada no slide anterior, que é a variação percentual é igual ao valor final menos o valor inicial, dividido isso tudo pelo valor inicial e posteriormente multiplicado por 100%, porque ele quer a variação percentual. Então, a gente vai ter que, quem é o valor final? O valor final é 700 mil. E o valor inicial é 500 mil. Então, a gente vai pegar 700 mil menos 500 mil e dividir pelo valor inicial. Quem é o valor inicial? Novamente, 500 mil. Vai ficar, ó, 700 menos 500, né? Sobre 500. 700 menos 500, mil vai dar 200 mil, tá? Dividido por 500 mil, vai ficar 2,5. Por quê? Esse zero vai cortar com esse zero vai cortar com esse, e assim sucessivamente, tá? Isso aqui são regrinhas básicas de divisão que tem números zeros. Então, a gente vai ficar com 2 sobre 5. Dividindo 2 sobre 5, a gente vai ter um resultado de 0,4, tá? E o que a fórmula diz? Que depois de encontrar o resultado final, você vai multiplicar por 100. Por que multiplicar por 100? Porque ele quer a variação percentual. Então, se ele quer a variação percentual, consequentemente, você vai multiplicar o valor que você obteve a partir dessa fórmula todinha por 100%. A gente fez isso, a gente multiplicou isso aqui, ó, 0,40 por 100%, que vai dar 40%. Então, a variação percentual que essa loja teve foi 40%. Portanto, a variação percentual das vendas dessa loja de um mês para outro foi de 40%, ou seja, houve um crescimento de 40% nas vendas, tá bom? E por fim, lucro e prejuízo. É muito raro a gente ver isso, principalmente em lojas e entre outros lugares que mexam com venda de produtos, tá? Ou até mesmo a gente em casa. Então, em princípio, lucro é o ganho obtido numa operação comercial que resulta da diferença entre o preço de custo, o preço que você comprou, e o preço de venda da mercadoria, tá? Dessa forma, a gente pode escrever o seguinte, a gente tem uma formulazinha. O lucro é igual ao preço de venda menos o preço de compra. Quem é L? L é o lucro, tá? Quem é o PV aí nessa fórmula? PV é o preço de venda. E o PC é o preço de compra, tá? Então, essa formulazinha é a formulazinha do lucro e do prejuízo. Agora, uma aplicação do dia a dia, a gente tem o seguinte. Joana, ela comprou uma bicicleta. E essa bicicleta custava R$1.000.
Após poucos meses de uso, ela vendeu a mesma bicicleta por R$ 1.500. A questão quer saber qual foi o valor do lucro obtido por Joana, né, após ter efetuado essa venda. A gente sabe o quê? Qual é a fórmula? A fórmula do lucro é o preço de venda menos o preço de compra. Quem é o preço de venda? Ela vendeu por 1.500 e ela comprou por R$ 1.000. Então, ela quer saber qual foi o lucro obtido após ela vender essa bicicleta. Se a gente, logo, a gente vai ter que L é igual a 1.500. Por quê? Porque é o preço de venda, tá? E menos R$ 1.000, que é o preço de compra. Logo, 1.500 vezes menos 1.000 é igual a R$ 500. Então, o lucro que ela obteve após a venda dessa bicicleta foi de R$ 500, tá? Então, a nossa aula lá termina por aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido e fiquem atentos às próximas aulas que virão, tá bom?